aqui para mais um vídeo, e essa semana eu vim uma coisa que não é meu feitio, caracterizado com boné e uma camisa da ATAM. ATAM é a Associação da Turma Aspirante Moura. Essa minha turma de Marinha, que essa semana, na quarta-feira passada, nós completamos 60 anos de ingresso na Escola Naval. É uma turma muito ativa em relação a celebrar as memórias da própria turma. É uma das turmas mais ativas nesse particular. Então essa semana foi uma semana de comemoração dos 60 anos, a gente esteve na Escola Naval, onde fomos recebidos pelos aspirantes, tivemos um almoço, discursos, uma desfile dos aspirantes em nossa homenagem. Então eu estou aproveitando essa semana para caracterizar, e também porque eu estou com um cabelão tão grande que fica aparecendo aqui as mechas, né? Então resolvi hoje fazer um vídeo caracterizado com esse uniforme da nossa associação da turma da Escola Naval. Bom, hoje, motivado até ainda como repercussão daquela fala, né, que eu fiz um vídeo do Ricardo Salles, mas aquilo que ele falou é um desconhecimento que também é comum entre muitas pessoas. Então eu estive pensando sobre o assunto e resolvi fazer um vídeo sobre a base industrial de defesa, a base industrial de logística, né? A base de logística de defesa. Né? Antes disso, lembrar a todos aqueles que não conhecem o canal, se gostarem do vídeo, cliquem aí para receber as atualizações, assinem o canal e compartilhem o vídeo para que a gente possa atingir mais visualizações e assim levar o nosso recado. Ultimamente, nosso canal tem tido um pouco de estagnação, e então seria importante que as pessoas ajudassem nesse momento. Acontece que o que as Forças Armadas são, né, aquilo que nós temos nas Forças Armadas, ao contrário do que muita gente se lembra, ela é aquilo que a sociedade dá, aquilo que a sociedade pode dar, aquilo que seus congressistas, bem ou mal informados, podem oferecer. Né? Então não adianta a gente reclamar, né, de que nós não temos equipamentos se nós não criarmos, né, nessa sociedade a verdadeira conhecimento, a verdadeiro entendimento do que seja defesa nacional e o que é a base industrial de defesa, como se forma essa base industrial de defesa, que não se forma da noite para o dia, e como é a base logística de defesa, como se forma essa base logística de defesa. Isso, né, a partir das determinações das nossas contingências. Né? O que nós temos de contingência no nosso país? Né? Não aquilo que o nosso deputado despeitado disse na Câmara Argentina, não, já tive a oportunidade de dizer isso. Não é isso. Né? Os nossos contingentes, os nossos potenciais adversários, né, estão muito além disso. Né? São as grandes nações, é a cobiça internacional, né, que existe sobre os nossos bens e sobre as nossas riquezas. Então não é a Argentina, a Colômbia ou a Venezuela que nós devemos nos preocupar. Nós devemos nos preocupar sim com eles, os grandes, as nações centrais. Né? Então, a partir da identificação dessas contingências, a gente tem como condições de criar uma base industrial de defesa. Né? E a gente tem, vamos assim dizer, um norte para isso. Agora, é preciso esclarecer alguns aspectos. Né? No momento atual, né, nós temos diversos almirantes, generais, brigadeiros, 4 estrelas, em diversos ministérios, nas 3 forças, tratando do mesmo assunto. Né? Isso não leva a lugar nenhum. Né? O que a gente precisa é de um órgão centralizado, independente das Forças Armadas. Esse órgão centralizado, independente das Forças Armadas, vai abarcar uma série de funções. Nós vamos mostrar aí como a França resolveu isso e como, a partir do momento que ela tomou essa decisão, em 1961, o general de Gaulle,
as coisas na França se deslancharam em relação à criação da base industrial de defesa. Né? Você vê, hoje a gente tem esses miríades de órgãos, né, tratando do mesmo assunto, né? Vários, são cerca de 15 a 19, 15 a 20 oficiais 4 estrelas, cada um puxando sardinha para o seu lado, e aí a gente não tem uma ação centralizada, uma ação que interesse ao país como um todo, e não a cada uma das armas, a cada uma daquelas pessoas que estão ocupando posições de destaque e que estão tentando alavancar suas carreiras. Né? Olha, só como exemplo, tá? Eu vou ler aqui um dado, tá? Só como exemplo, né? A proporção no Brasil é de um general para cada grupo de 1.258 militares. Na média, um general dos Estados Unidos representa 1.420 militares, de patentes mais baixas, desde soldados até coronéis. Ou seja, proporcionalmente o Brasil tem mais generais que os Estados Unidos, a principal potência bélica do mundo. Para uma força terrestre de 103.700 homens, são 61 oficiais generais. Já a Marinha Brasileira, com 10 almirantes de esquadra, 33 vice-almirantes e 73 contra-almirantes, vamos comparar com a Marinha Americana. A Marinha Americana tem 9 almirantes e o mesmo número de vice-almirantes. Né? Então, alguma coisa está errada na nossa estrutura de geração que pretende gerar uma base industrial de defesa. Então, eu até gostaria de fazer uma referência, tá? Porque a gente não estabelece uma base industrial de defesa da noite para o dia. Né? Isso leva décadas. Né? E aquele ditado que já citei aqui, todo mundo cita: se você quer se preparar para a guerra, né? Se você quer a paz, você tem que se preparar para a guerra. Né? Porque as condições de defesa orçamentárias em defesa em termos de paz são uma coisa, em termos de guerra são outra. Em termos de guerra, você consegue rapidamente recursos, né, para atingir seus objetivos imediatos. Veja bem o exemplo da Covid. Né? A gente teve a Covid e não faltou dinheiro para diversos programas e injetaram bilhões de reais para resolver o problema. É uma questão de guerra, é uma questão de emergência. Veja hoje o conflito na Ucrânia. Né? A Ucrânia já renovou o seu arsenal umas 2 ou 3 vezes. As potências ocidentais estão injetando dinheiro, então se consegue criar um exército rapidamente. Mas uma base industrial de defesa não se faz dessa maneira. Eu gostaria de fazer a referência ao ministro de Relações Exteriores, inclusive que foi de um governo esquerdista, o Celso Amorim, quando ele diz o seguinte: a ausência de ameaças militares imediatas não justifica a imprevidência quanto à possibilidade de que venhamos a ser afetados por crises com reflexo na defesa e na segurança. Nenhum país soberano pode delegar sua defesa a terceiros. Ou seja, se você quer ter uma defesa, você tem que criar a sua base industrial de defesa. E nesse particular, o papel do Estado é fundamental. Né? O Estado é fundamental. Né? Sem uma ação ativa, né, do Estado, você não cria uma base industrial de defesa. Você não cria capacitação militar. Né? Então, você tem o lado da oferta. O lado da oferta, o que é? É a indústria. Né? Aquelas empresas, aquelas organizações que vão tratar, né, da oferta. Esse é o lado da oferta. Né? E você tem também o lado da demanda. Qual é o lado da demanda? O lado da demanda é a base logística de defesa, é o Estado. É o Estado. Por quê? Porque, basicamente, um cliente único é o Estado. Né? E essas empresas de defesa, elas não têm como objetivo gerar lucros. Né? Elas não têm como objetivo resultados econômicos. Elas têm como objetivo a capacitação militar. Para isso, o Estado tem que estar por trás. O Estado tem que estar por trás para sustentar essas empresas. É lógico que elas vão, paralelamente com o alavancamento do Estado, elas vão ter oportunidade de cumprir esses outros requisitos, com exportação de bens, de militares. Elas vão cumprir esse requisito de outra maneira, mas a função prioritária delas não é o resultado econômico, é a capacitação militar.
Se você não tem essa mentalidade, você não vai conseguir, porque essas empresas, tá, elas precisam do apoio do governo. É o governo que vai oferecer as encomendas. Muito bem. Então, para isso, é preciso também, inclusive, regimes jurídicos específicos, né? Muita coisa é preciso estar estabelecida para que o governo possa implementar essa base industrial de defesa. Muito bem. Eu citei aí há pouco o exemplo da Ucrânia, né? A gente sabe, uma base industrial de defesa leva décadas para ser construída, mas você consegue criar um exército rapidamente, você consegue fazer a parte da oferta, rapidamente você injeta dinheiro numa questão de guerra, numa questão de emergência, e você tem os recursos imediatamente, né? Bom, somente é possível você estabelecer, né, uma base logística de defesa se a gente tiver um órgão centralizador. Esse órgão tem que ser independente das Forças Armadas, comandados pela sociedade civil e ligado diretamente ao Ministério da Defesa, consequentemente ao comandante das Forças Armadas, né, ao chefe das Forças Armadas, ao presidente da República. Hoje a situação é insustentável, com cerca de 15 a 20 cargos, dando soco em ponta de faca, cada um puxando para um lado, né, e você não consegue, com isso, uma consistência, você não consegue ter padronização na execução, né, dos programas estratégicos, né? Para a gente aumentar o percentual de orçamento de defesa para investimento, só mesmo com reformas. Essas reformas que outros países já fizeram, vários países já fizeram. O nosso sistema é muito redundante. Obviamente, isso tudo tem um custo fixo muito maior do que a alternativa, por exemplo, nós vamos falar na França, a Delegação General d'Armement, né? Essas pessoas que a gente precisa para criar esse órgão centralizador já existem nas Forças Armadas, né? Tanto militares, engenheiros como civis. Bastaria transferi-los para um novo órgão, juntamente com a instalação de base de capital. É assim que foi feito na França, né? No Brasil isso também já foi feito. Isso já foi feito quando a FAB foi criada, e nós transferimos recursos humanos, instalações e meios da Marinha e do Exército. O problema é a dispersão que existe hoje. Uma quantidade absurda de autoridades atuando sobre o mesmo assunto. Existem mais de 3.000 oficiais engenheiros nas Forças Armadas, sem contar os civis do DCTA, CTX, IME, IPQM e CTMSP, quer dizer, o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, né? E várias outras organizações. Assim como as empresas, existem a Amazul, a Egepron, a Imbel e outras, né? É muita gente técnica sem comando único, né? É só uma questão de redistribuir recursos e atribuir a missão a uma só pessoa, ao invés de 15. Né? É isso que nos leva, tá, a uma falsa impressão. Essa questão que a gente não consegue desenvolver os programas estratégicos, que a gente está sempre precisando de orçamento, que o orçamento não vem, a gente vai ao Congresso mendigar liberação de verbas, essa dá uma falsa impressão de que a democracia não é favorável à criação de uma base industrial de defesa. Ela é sim, desde que a gente crie as reformas e crie a estrutura competente para isso, né? Vou dar um exemplo para vocês, aí, um exemplo recente, né? Veja bem, há um tempo atrás, essa divisão de promiscuidade e defesa fez com que se criasse, por exemplo, um programa na Força Aérea, de 2007 a 2011, um tal de projeto Trocano, né? Esse projeto Trocano trabalhava no desenvolvimento de uma bomba termobárica, né? Parece que esse projeto foi ao fim, a gente não tem muitas informações se essa bomba está disponível ou não, se temos uma, duas ou três ou nenhuma. O fato é que essa era uma bomba para ser certificada num avião de transporte que voaria a baixa altitude, sem nenhum sistema de guia. Ela apenas teria que estar voando baixo para poder acertar o alvo através de um sistema de paraquedas e sistema de lançamento, né, certificado para esse C-130, que é um avião de baixa velocidade, inclusive, e que não é nem apropriado para isso, né? Poxa, veja bem, essa diversificação de autoridades tratando do assunto leva a situações como essa, você criar um sistema desse inócuo, né? Por quê? Porque você não tem uma centralização que defina realmente objetivos
e redefina realmente o que se precisa, né? Criar esse tipo de coisa. Hoje esse projeto Trocando foi encerrado, a gente não sabe, não temos informações se essa bomba existe. Pode ser até que ela existe. Mas ela é uma bomba ineficaz, né? É só para dizer, ó, temos uma bomba termobárica, a mãe de todas as bombas. O Brasil talvez seja o quarto, quinto país que tenha isso. Em contrapartida, a gente vê recentemente o Irã, né? O Irã, um país que tem 1/3 do nosso PIB, mas com certeza tem uma estrutura voltada para a defesa mais objetiva, conseguiu criar um míssil termobárico e agora recentemente divulgou ao mundo míssil hipersônico, né? Eu vou mostrar essa figurinha aí, né, com as características que foram divulgadas desse míssil hipersônico. Então o Irã é melhor do que nós? O Irã tem mais engenheiros do que nós? Tem melhores engenheiros do que nós? Não, não tem. Tenho certeza que nós temos a mesma capacidade. Mas acontece que eles devem ter uma estrutura em função da geopolítica em que o país está inserido. Eles têm uma infraestrutura que permite orientar os projetos estratégicos e chegar ao fim e destinar verbas e elas serem aprovadas, né? Muito bem. Então a gente volta, né, ao que aconteceu com a França, que parece ser o melhor modelo para nós, né? A França criou uma entidade dentro do Estado, a DGA, que foi criada pelo De Gaulle em 1961. Isso permitiu à França posicionar-se entre as nações líderes mundiais em expertise, tecnologia em defesa, gestão de projetos, projetos complexos, cooperação com outros países e exportação, né? Por mais de 60 anos, essa DGA forneceu às forças francesas sistemas de armas que atendem às suas necessidades operacionais e preparam o seu futuro, em uma verdadeira comunidade com forças, né? Desculpa, uma verdadeira comunidade com as forças. Eu acho que não só eu, mas muita gente, alguns especialistas, né? O Brick, o Eduardo Brick, que eu já fiz um vídeo aqui sobre o trabalho dele, esse vídeo que está passando aí, ele defende isso, que o modelo francês talvez seja o melhor modelo para nós, né? É um modelo que vai criar uma importante geradora e difusora de novas tecnologias, né? A indústria de defesa está intimamente ligada à excelência tecnológica, né? Ao atender à demanda do setor militar por equipamentos cada vez mais sofisticados, é importante como fonte de inovação. Alguns estudos franceses indicam que 27%, alguns franceses indicam que 60% das pesquisas em defesa tem transbordamento, que é o spillover, né, para o meio civil, né, contra 20% no sentido inverso. De cada euro investido em produtos estratégicos, o Estado recupera 1,6. Né? Então você veja, o Estado recupera aquilo que ele investe em defesa. Não é aquela velha mania dos políticos brasileiros, né, de cotejar despesas, investimentos em defesa com aquelas investimentos ou despesas em questões sociais. São coisas importantes, mutuamente exclusivas, que você não pode comparar uma com a outra. Então, veja bem, os franceses determinaram que 1,6 euro para cada euro investido em defesa volta para a sociedade. Muito bem. O caso francês ele é emblemático, né? O Estado consolidou um sistema de produção de armamento sob uma regulação pautado por objetivos políticos estratégicos e estruturados em torno de um órgão central, é a Délégation Générale d'Armement, que em si reúne todas as etapas do ciclo de produção em armamentos, encomenda, faz a concepção, fabrica e controla e mantém. Então, um órgão centralizado, ele é independente das Forças Armadas, é comandado pelo Poder Civil. É lógico que existem, provavelmente, militares, tanto técnicos como e de gestão nessa empresa, mas ela é comandada pelo Poder Civil. Ela não sofre as vaidades de comando de dezenas de almirantes e oficiais 5 estrelas que querem mostrar serviço. Ela é objetiva exatamente a criação da base industrial de defesa, da base logística de defesa. Eu poderia terminar aqui, mas tem mais uma coisa que eu queria falar. Essa semana eu vi um artigo muito interessante, escrito essa semana por um especialista da área, o César A. Ferreira, né,
Eu vou colocar aí o link. Eu não vou entrar muito em detalhes. Eu quero que vocês vão nesse link e leiam sobre o projeto Gripen, né? E o que ele realmente representa, se ele foi ou não foi bom para o Brasil, ou se ele foi bom só para a Suécia. Tá? Então, esse link, esse trabalho está aí, foi alguém que apontou essas deficiências em 2013, alguém que foi massacrado na época por colegas, pela mídia, porque o comentário dele foi alçado à publicação em uma dessas revistas, através de um blog, no caso do Luiz Nassif. Então ele agora reescreveu tudo aquilo que ele tinha antecipado, mostrando o que aconteceu. Então eu quero que vocês leiam, eu não vou entrar em detalhes, né? Eu não sou especialista nessa área, longe de mim ser especialista na parte aeronáutica, aviões, mas vejam, leiam com cuidado esse artigo recente do César Ferreira e tirem suas conclusões sobre como é que a gente chega a enganos, né? Quando a gente não tem um sistema, uma estrutura de defesa adequada. A gente não tem uma estrutura que permita orientar os projetos estratégicos, obter as verbas, porque estamos jogando em várias direções ao mesmo tempo. Então é isso, eu espero ter conseguido trazer essa ideia, porque, volto a repetir, a defesa, o nosso sistema de defesa que as Forças Armadas recebem é aquilo que a gente entrega para as Forças Armadas. Não adianta a gente ficar criticando, fazendo memes, né? O brasileiro tem essa péssima mania de se ridicularizar a si próprio, fazendo memes sobre as próprias capacidades das Forças Armadas, quando nós somos responsáveis por isso. A sociedade é que é responsável, porque é a sociedade que define o que as Forças Armadas vão ter e quais são os seus objetivos. Né? Então é isso, espero que eu tenha passado esse recado, né? Eu não ando muito satisfeito com o desempenho dos vídeos, né, do canal. Eu tenho até reavaliado a continuação ou não de fazer esses vídeos, porque esse, por exemplo, não foi um vídeo que deu muito trabalho para fazer. Estou fazendo ele mais num papo. Mas alguns vídeos dão muito trabalho, né, e às vezes a gente não tem contrapartida para validar o trabalho que foi feito. Então, estou reavaliando tudo isso, né? Eu não tenho o rabo preso com ninguém, eu sou dono dos meus destinos. Né? Então é isso, muito obrigado àqueles que assistiram, se gostarem, cliquem aí e divulguem o canal, né? Para ver se a gente consegue reverter essa situação atual que não está muito boa, né? Estamos estagnados há cerca de 2 ou 3 meses. Né? Um pouco por responsabilidade minha, porque deixei de dar a frequência necessária, mas às vezes também eu sinto que o interesse no canal tem diminuído, né? E a gente precisa fazer alguma coisa, ideias para que a gente possa retomar com mais força. Muito obrigado e até a próxima.